Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu aqui convidar aqui o Bruno Batista. E aí Marcelo, boa noite. Olha Ô aí, Bruno, boa noite, tudo bom? boa. Só me diz se tá tudo bem com o áudio. Te escuto bem, viu? A imagem tá Também? boa. Tá bem. Escuto bem também, tá legal. E aí, pessoal, boa noite. Queria aqui agradecer vocês aí que estão chegando para construir junto com a gente esse momento, né? Eu sou Edvânio Camussa, estou à frente de gestão nativa, né? Sempre procurando trazer boas reflexões para a sua gestão. E aí, hoje, né, a gente está aqui recebendo o Bruno Batista, eu vou deixar ele se apresentar aí, mas desde já digo que é um prazer, viu, Bruno, estar dividindo esse momento com você. Legal, cara. Tu é pontual, né? 19h33. Vou dizer Ô, pra ti que eu fiquei na curiosidade aí desse 33, até sem me explicar. Tem uma turma boa aí, né? Vi uma galera chegando. Felipe, Tennyson, Conde. O que mais? Tem gente que com o nome aí, Luiz, né? Tem uma galera que vai chegando. Eu queria primeiro dizer que para mim que é um grande privilégio, assim, tá? Acho que falar de um tema tão importante quanto esse que a gente vai estar discutindo aqui, sobre gestão organizacional, acho que é sempre bom você poder bater um papo sobre temas tão relevantes, né? Me apresentar, eu sou Bruno Batista, eu trabalho com consultoria, tenho alguns anos de escola, então para mim é um ambiente que eu gosto de estar, um ambiente que me fez aprender muita coisa. E hoje a gente está uma oportunidade enorme de trazer alguns aprendizados aí, né, distribuir, contribuir, aprender mais alguma coisa com todo mundo. e aí eu queria Então, compartilhar. Desculpa, Bruno. não, então é isso, é um prazerzão estar aqui, cara. Eu queria dizer para as pessoas aqui como nós estávamos pensando no tema, né, no assunto que trazer. E aí, por que não trazer uma coisa tão necessária e fundamental para uma organização, né? Falar sobre cultura organizacional e os impactos, né, que ela pode estar sofrendo mediante esse modelo de home office, esse modelo aí de trabalhar à distância, né, que impactou muitas coisas, inclusive a cultura organizacional, né? E aí, Bruno, eu queria começar aqui esse momento aqui de troca contigo. Não tem como a gente conversar sobre os impactos, né, da cultura organizacional se antes a gente não conversar e alinhar aqui o que é cultura organizacional, né? Eu acho que é um bom caminho. E aí, eu sempre gosto de conversar sobre cultura organizacional falando sobre o que não é, sabe? Eu não sei se vocês tiveram essa experiência de trabalhar em alguma empresa ou escutar alguém falando, né, que a regra muda todo dia. Todo dia você chega na empresa, aí parece que é uma outra empresa, é um outro direcionamento. Sabe aquela sensação? Comenta aí pra gente se vocês já tiveram essa sensação, essa experiência. Sabe um outro exemplo assim que eu gosto de olhar é a falta de perspectiva, sabe? Quando a cultura ela não é viva, quando ela não é forte, e entenda-se forte como algo que é praticado no dia a dia, norteadora, Acho que esse é um ponto ela. legal, tá, viu, Edvane? Você traz aí a cultura forte, né? Isso. É um ponto legal que eu estou só aqui registrando na cabeça algumas coisas legais aí que você já está trazendo para a gente. Mas um pedido bom para todo mundo é que anote algumas coisas, né? Para depois a gente discutir no chat, Excelente. né? Mas vai lá, pode seguir. É só porque é um ponto legal esse de cultura forte. E eu acho que a maioria das pessoas também já teve alguma experiência de trabalhar, né, ou de conversar com alguém sobre estar em uma empresa onde você não vê perspectiva, né, numa companhia onde você não consegue ver perspectiva. As pessoas fazem muitas perguntas quando se dão um aceite, né, a um trabalho, né?
embora que de forma bem subjetiva, Bruno, mas essas perguntas vêm, sabe? Tipo assim, o que é de mim eu vou deixar nessa empresa, né? Os meus sonhos vão comigo, né? O que eu vou aprender, né? Então, um dos fortes indicadores que a cultura não é forte é você não conseguir ver perspectiva dentro de uma organização, né? E aí, Bruno, tu já passou por alguma situação como essa ou não? Se não, parabéns, meu amigo. Cara, eu já passei lá atrás, no início de carreira. Trabalhei já com, acho que quase todo mundo já trabalhou nisso, né? Que é com teleatendimento. Aquela coisa de ligar e você tá lá atendendo alguns clientes, né? Então, lá atrás, eu era bem novo, eu trabalhei numa empresa, não vou citar nome aqui, mas que acontecia muito disso. O primeiro ponto que você traz é da perspectiva. Cara, perspectiva nenhuma, assim. O máximo que você podia fazer era mudar do setor de atendimento. Você atendia o cliente perfil X, depois você vai atender um outro cliente perfil Y, mas isso não mudava muitas coisas no escopo e não mudava nada em remuneração. Isso já era uma coisa que desanimava, né? Você não tem uma perspectiva de crescimento em um lugar. Mas o pior é o ponto anterior que você traz, assim, as normas mudarem a partir da mudança de gestor. Cara, você ter, por exemplo, o seu líder imediato, ele tem um alinhamento X, chega um outro líder com um alinhamento Y, aí você tem uma outra troca de liderança, o alinhamento W, e aí o que acontece? A empresa ela não tem isso forte e ela fica vulnerável ao alinhamento ou à cultura que o líder novo está trazendo. E aí quando o cara chega com com algumas novas regras, né, ou com alguns novos valores, aquilo tudo que você tinha construído lá atrás, ele fica perdido, né? Assim, ele não tem mais o valor que tinha anteriormente. Então, quando a empresa ela não tem uma cultura organizacional e ela fica à mercê da cultura que o líder dela vai trazer, que é uma característica cruel para o colaborador e, obviamente, cruel para o futuro da companhia, cara, é um sinal de que você tem uma empresa em ruína, assim. É um sinal que você tem pessoas que vão estar insatisfeitas e vão estar inseguras. Então, o líder ele precisa estar alinhado com a cultura da empresa, não a empresa se alinhar à cultura do líder e nem os colaboradores ficarem à mercê dessa mudança de liderança, né, e essa mudança de cultura. Então, esse ponto é um ponto bem relevante que você traz. Bruno, eu tive uma experiência, eu já passei, né, por algumas companhias, onde o referencial estratégico da companhia era ali, cravado na parede, em toda a sala tinha esse referencial estratégico, sabe? Quem é de gestão da qualidade aí que está nos ouvindo entende bem o que é isso. Em período de auditoria, né? Todo mundo treina a missão, tudo funciona, tudo é perfeito, todo mundo treina a missão, a visão, os valores da empresa, porque se o auditor perguntar, você saber responder, né? Então, mas no dia a dia, a gente não conseguia ver, sabe? A força daquelas palavras nas ações, sabe? Não conseguia ver como aquilo realmente influenciava as decisões. Então a gente traz um bom escopo, que não é somente definir isso, né? Acho que a gente pode até conversar, Bruno, sobre alguns pontos que são importantes, né? Para se criar uma cultura organizacional, né? E aí, esses pontos, a gente pode até fazer um paralelo do modelo presencial com o modelo remoto, né? O que é que isso impacta. Deixa eu dizer uma coisa do que tu tinha trazido antes. A cultura forte, né? O que é que vai caracterizar a cultura forte? É exatamente o que você diz, o contrário do que você disse, né? A cultura forte, ela vai ser aquela cultura que é disseminada. Não existe a cultura boa ou a ruim simplesmente. A cultura forte é aquela cultura que é disseminada, é aquela cultura que há uma troca. É uma cultura que os colaboradores eles conhecem e eles discutem e eles falam sobre. Essa é uma cultura forte. O que acontece nesse exemplo que você traz, dessa sua experiência, que funcionava em auditoria, é a típica cultura que está só na parede.
né? É a típica cultura que ela está lá pregada, bem na entrada, na recepção, num quadro bonito, né? Está lá dizendo o referencial estratégico dela, mas que não sai dali ou sai quando você tem uma auditoria. Então, esse tipo de empresa é o tipo de empresa que o planejamento ele é frustrado constantemente. Que a estratégia ela é engolida ou ela é comida no café da manhã pela cultura, né? Como vai lá o Peter Drucker que traz, eu parafraseei aqui, né? Então, assim, quando você não tem uma cultura forte, você acaba tendo um planejamento estratégico furado. Então, quando você tem um planejamento estratégico furado, todo dia esse planejamento ele vai ser engolido pela cultura. E aí você não consegue ter ali um bom desenvolvimento daquilo que está exposto na parede. Então, a importância disso, né? Então, a empresa, ela precisa ser o oposto desse exemplo que você trouxe. Não é para ficar na ponta da língua, é para ficar na ponta dos pés, na ponta dos dedos, na cabeça, né? Na ponta da língua também. É para estar na ação, é para estar no dia a dia. A cultura é aquilo que você cultiva. Né? O que é que você cultiva diariamente? Isso é a cultura. E isso é interessante, Bruno. Você pode não ter referencial estratégico, mas cultura você está tendo, né, dentro da empresa. A cultura é o dia a dia da empresa. Agora, se ela é uma boa ou má cultura, né, se ela ajuda ou não o crescimento, as pessoas, aí é uma outra história. O Tennyson traz aqui uma frase que eu gostei, sabe? A possibilidade de crescer e aprender e o gás do colaborador. Beleza, Tennyson? O Felipe traz aqui a questão da cultura do oba-oba. Ah, existe mesmo. Legal. O que seria a cultura do oba-oba, né? É a cultura que está na parede e não está na prática. É a cultura daquele que grita mais alto o que está escrito, mas não faz o que está escrito. É a do oba-oba. O cara Exatamente. parece ser para os outros a referência cultural de uma empresa. Mas na prática, ele não é uma referência cultural. Às vezes acontece, Edvan, de você ver um colaborador e você, par dele, acha que aquele cara, ou uma área par, acha que aquele colaborador, ele é um exemplo, assim, ele é o máximo dentro daquela companhia, é o cara que vai ser promovido logo logo, é o cara, né? E aí, um mês depois tem lá as avaliações dos funcionários, né? E aquele colaborador, ele é desligado. Aí você fica, poxa, ele? Mas é por quê? Porque ele tinha cultura. Porque ele, tão bom, é um cara que fala, né? Falava tanto sobre cultura, é um cara que parecia estar tão alinhado. Aí é o grande X. Ele não entregava. Ele não tinha as ações alinhadas ao discurso dele. Então ele é desligado e muita gente não entende o porquê que aquele colaborador tão bom foi desligado. Ele era o rei da cultura que o Felipe trouxe aí, da cultura do oba-oba. Verdade. E aí, Bruno, não tem como a gente falar de cultura se a gente não fala de liderança, né? Porque é onde se escreve, é onde se dá o norteador, né? E entra dentro de uns aspectos mais desafiadores da liderança, sabe? Que é o quê? Construir, né? Uma cultura que seja forte, uma cultura que seja boa para a companhia, que seja boa para os colaboradores, né? E aí eu queria conversar contigo sobre alguns aspectos, sabe? Que se você concorda, o que é que você acha sobre isso, cara? Por exemplo, né? Um dos critérios que eu costumo dizer para uma boa cultura organizacional é ela ser uma cultura positiva, né? Positiva no sentido de criar uma relação pessoal com o colaborador, com os funcionários, né? É o funcionário poder se enxergar dentro daqueles valores, dentro daquela missão, sabe? Porque aí, quando a gente conecta as pessoas, aí sim, acho que a coisa começa a funcionar no sentido bom da coisa. O que é que tu acha sobre isso? Não faz sentido para ti? Cara, legal demais, porque você começou trazendo o que não é, e agora a gente discutiu um pouquinho dessa cultura do oba-oba, né? E aí você traz a questão você trouxe a questão da liderança e a questão da construção. A primeira coisa para construir, que é o ponto que você traz, é você conseguir comunicar bem esse referencial estratégico, né?
Primeiro, comunicar bem a missão, a visão e os valores. Acho que é uma coisa que precisa ser, supondo que ela está bem escrita, ela precisa agora ser bem comunicada. E muitas empresas acabam colocando na missão a questão do negócio. O negócio é esse, mas não é o negócio a missão, né? A missão ela é mais do que isso. A missão pode ser como a da Disney, que é trazer alegria para as pessoas, né? Que é coisa do tipo, assim. Mas qual o negócio dele? É cinema, é parque, são hotéis, né? Então, não é colocar o negócio, é colocar exatamente a missão. Qual é a missão? A missão ela vai trazer alegria para as pessoas. Levar levar produtos em tempo hábil. Lá, depende da tua companhia, do teu nicho, do teu negócio, tu vai ter lá uma missão. Aí depois você precisa mostrar a visão, porque quando você mostra uma visão, você começa a colocar o teu colaborador para dentro do teu negócio. Ele começa a entender o teu referencial. Qual é a visão? Cara, de verdade, pensa numa visão possível. Tipo, tu tá começando agora, o teu negócio tem pouca visibilidade, tu tá arriscando muita coisa, tu diz assim, nos próximos 2 anos eu quero ser a melhor distribuidora de alimentos do Brasil. O teu colaborador ele vai entrar com a insegurança. Sim, peraí, o negócio aqui está começando agora, a gente tem aqui uma van, um fiorino para entregar as coisas, né? E o cara quer em 2 anos ser a maior e a melhor do Brasil. A visão ela já fica uma visão meio deturpada, né? E aí depois tu vai para os valores, que é o que vai fazer aquele negócio acontecer. Né? O Tennyson fala bem, a missão é por que a empresa existe. É isso mesmo, Tennyson. É o que justifica a existência dela. E aí tu pode pensar, se ela não existisse, o que é que ela causaria de falta? Já te ajuda a pensar um pouco nisso. Aí você vem para os valores. Aí quando entra no valor, é o que vai responder exatamente o teu ponto. Tu imagina que eu tenho um negócio que tu é meu colaborador e tu chega para mim com um problema. Ou então tu é o líder e eu sou o colaborador. Eu chego, Edvane, aconteceu um problema seríssimo aqui no meu negócio, ou no nosso negócio. Não foi entregue as caixas de refrigerante. Aí tu para assim, poxa, de quem é a culpa? Sabe? Vamos aqui entender onde é que foi a falha, quem foi a pessoa que errou, vamos chamar essa pessoa que errou, vamos entender o que foi que aconteceu. Aí tu vai causar nesse colaborador uma cultura do medo. Tu não pode errar. A cultura do medo é um negócio muito forte. Esse ambiente é um ambiente destrutivo. Né? O colaborador ele não vai ter ali o ânimo de trazer uma discussão. Ele vai ficar, né, cada vez mais recolhido com medo daquele problema. E aquele problema, muito provavelmente, se os valores da empresa trazem isso, né, o enfrentamento das pessoas e não do problema, às vezes não traz isso, mas isso está oculto, você acaba tendo que o problema se repete. Então você ataca a pessoa e é brando com o problema. Diferente de você chegar e dizer assim, um problema é uma oportunidade. Aí você convida as pessoas para discutir o problema. Você convida as pessoas para trazer um momento de ideação. Então você aproveita aquilo ali, aquela oportunidade para fazer uma boa discussão. As pessoas elas não vão ter medo da cultura do erro e muito provavelmente tu vai conseguir encontrar uma solução para aquele problema. E a consequência disso é que tu vai ter um colaborador mais participativo, mais colaborador, né? Ele vai contribuir mais com o negócio, ele vai ter menos erro, ele vai ser muito mais criativo. Que é exatamente um ponto que as empresas estão perdendo, a criatividade por conta do medo. O cara errou, ele leva uma pancada, ele é atacado. O certo é, houve um problema, vamos discutir aqui. Vamos fazer uma ideação, vamos atacar aqui o problema. Sabe? Então, esse é um ambiente que você afasta muito o ambiente do medo, afasta muito o colaborador. E aí o líder ele acaba fazendo uma relação de opressor e oprimido aí. Diferente de um ambiente que você vai valorizar a cultura, vai trazer uma ideação, vai trazer boas discussões. Legal, viu, Bruno? Esses pontos que você trouxe, né?
esse link aí da cultura do medo, como isso vira um detrator forte dentro desse ponto de criar uma cultura positiva, né? Uma cultura onde o colaborador se conecte com a organização. Gostei muito dessa forma como você trouxe, sabe? E o que eu acho também, a gente pode ver sobre isso, Bruno, é a questão de como essa conexão é importante para o momento que a gente vive hoje, né? Nesse modelo remoto. Se você tem pessoas que são conectadas realmente com os referenciais estratégicos e vivem uma boa cultura da empresa, porque tem uma boa cultura organizacional, os impactos das decisões dessas pessoas, mesmo à distância, não devem ser grandes. Você concorda comigo, Bruno? Cara, se você conseguir desenvolver um bom alinhamento anteriormente, a tendência é que as coisas funcionem melhor. Agora, se dentro do teu clima organizacional você tem um ambiente competitivo, onde os interesses individuais são maiores que os interesses da empresa, você vai ter uma dificuldade de comunicação. Você vai ter uma competição interna, esquecendo a competição externa, esquecendo o mercado, né? Então, Exato. é exatamente o que você traz. O cuidado de fazer isso anteriormente, buscar esse alinhamento e combater a competitividade interna entre pares, entre áreas, né, entre setores, é o que você vai conseguir trazer como produtividade ou um ambiente positivo, que é o que você está chamando aí. Boa. E Bruno, eu queria trazer um outro ponto, que assim, a gente chegou num ponto aqui que criar uma cultura positiva é um dos desafios da liderança, né? Criar uma cultura eficiente, né? A gente vê muito, é o seguinte, virou até clichê, sabe, essa questão de você ter referencial estratégico, né? Mas, na verdade, quando a gente olha na prática, e pegando esse exemplo aí que eu te trouxe aí, que eu vivi anos atrás, a, a qualidade e a cultura, ela ficou no banco de trás, né? No banco de trás do carro aí, e ficou na gaveta das coisas legais, né? Mais desnecessária. Por outro lado, a gente vê um movimento que eu considero até forte, sabe, por grandes companhias, que acreditam sim que a cultura ele é o motor que impulsiona os resultados da empresa. E aí vem muito aquela questão, né? Do olhar as pessoas como o principal ativo dentro da companhia, né? O que seria, Bruno? Você concorda comigo que esse cenário está mudando ou não? Continua o mesmo no decorrer do tempo? O que é que tu acha sobre esse ponto? É importante falar disso porque, assim, as pessoas, elas também mudaram, né? As pessoas, elas não são mais, ou tendem a não ser mais, tão técnicas. Ou, pelo menos, só técnicas. Né? As pessoas, elas tendem a ter, se o ambiente não for destrutivo, a ter uma discussão de criatividade, a trazer sonhos, a trazer propósito. Isso, obviamente, não sendo maior do que o da companhia, é um ponto que a gente já discutiu aqui. Então, quando esses pontos, quando esses elementos são valorizados, você consegue entender que as pessoas, elas são o principal elemento dentro de uma organização. Né? Ter pessoas boas, ter pessoas engajadas, ter pessoas com propósito, alinhadas à cultura, é o maior... Você deu até uma palavrinha bonita aí. Qual foi a palavra que tu usou? O maior produto, não. Você tem um nomezinho legal aí. Insumos. Ativos. Ativos. É o maior ativo de uma companhia. Então, a empresa que esquece disso e que vai olhar simplesmente para o número, ela não vai bater a meta da forma certa. Como é que se bate meta de uma forma certa? Não é o talentoso, né? A meta é batida da forma certa, não é quando o líder bate a meta, é quando as pessoas batem a meta, é quando o líder bate através das pessoas. Então, essa é a forma correta de você ter a valorização ou as pessoas como seu principal ativo. E às vezes, quando você tem uma pessoa super talentosa, mas que ela tem o propósito dela, a preocupação de carreira dela maior do que o propósito da empresa, ou maior do que o propósito dos pares, você muitas vezes tem que tomar uma decisão difícil.
Porque você precisa valorizar o grupo. Você precisa valorizar as pessoas e mostrar para as pessoas que a meta é coletiva. Que o individual, ele existe, mas é para que some com o coletivo. Você tem um exemplo muito legal no esporte para isso, né? Você pega ali, eu sei que tu gosta de vôlei, não joga, mas gosta, do Bernardinho. Ele foi um grande campeão na carreira dele, né? Grande campeão como treinador da seleção de voleibol feminina. Depois ele foi para a seleção masculina de vôlei. Eu vou falar isso porque eu sou um grande atleta do vôlei, né? Então, deixa eu explicar para vocês como é que funcionou isso. Ele não conseguiu ouro nas Olimpíadas seguintes. E quando foi para a Olimpíada do Rio, ele precisava conquistar esse negócio, né? Estava jogando em casa, uma pressão grande. O que é que ele faz? Ele olha para o grupo e vê um monte de gente talentosa. Só que ele viu uma pessoa que queria bater metas, trazer resultados muito mais do que o coletivo. Aí ele foi lá e cortou um dos principais jogadores da seleção da época, Ricardinho. E colocou o filho dele, né? Aí tu imagina o quanto que caiu de pressão em cima dele por conta disso. Então, o que é que ele precisou fazer? Ele precisou tirar alguém que era individualista, que queria chamar o holofote, mas ia apagar o coletivo. E o coletivo é essencial, tanto numa grande empresa, tanto numa empresa, como no ambiente esportivo. Então ele saca o Ricardinho como um grande líder que é, porque ele também tem essa visão de um líder, que é saber escolher as pessoas, né? E consegue colocar ali um time para jogar, e um time que não era tecnicamente superior ao anterior, mas coletivamente era muito forte e lutava por um propósito. Você vê a emoção dos jogadores quando conseguem a medalha, na hora que percebe a bandeira do Brasil subindo. Esse era o propósito, né? Era fazer com que as pessoas se alegrassem com o título nacional. Assim, a nação se alegrasse com o título nacional, não, ali era a Olimpíada, né? Mas era a nação se alegrar com aquele título, não um jogador específico ser o craque da coisa. Às vezes até, Divan, você precisa manter o craque, né? Mas você precisa alinhar isso com os outros. Interessante, Bruno, esse ponto. Não tem como realmente a gente ter uma cultura eficiente onde a gente não envolve as pessoas, né? Onde o resultado acaba sendo pelo resultado e não como chegar nesse resultado. Bom ponto de reflexão. E aí, eu queria trazer, Bruno, também uma questão que você trouxe lá no início, sabe? Eu queria resgatar agora, que era a questão da inovação, né? Eu acho que é muito importante, né, dentro de se criar os pilares de uma cultura, você olhar para uma cultura que ela impulsione tanto a inovação, né, como a execução, né? Se a gente trabalha, né, dessa forma, né, se a gente consegue, né, esse ponto, a gente consegue ter menos impacto, inclusive no home office. Inclusive o Marcelo Conde acaba de perguntar aqui, conhecem, como manter uma cultura bem alinhada nessa época de pandemia. Marcelo, esses pontos que a gente está falando, sendo vividos através de rituais, né, através de processos, dentro da empresa, ela ajuda demais, né, a manutenção. Então, a cultura é vivida, é um ciclo, né? Não é aquele momento, opa, agora é o momento da cultura, mas ela deve ser permeada em todas as ações que são construídas dentro da empresa. E aí, Bruno, trazendo um pouquinho assim sobre uma boa empresa, né? Como é que a gente caracteriza hoje uma boa empresa? Vamos lá que eu quero investir. Vamos falar aqui do cenário de investimento, né? Como é que você caracteriza uma boa empresa? Pelos seus resultados, né? Pelos seus números. E aí tem vários critérios, mas todos em torno do que é de receita, todos em torno de dívida, né? Faturamento, margem. Então, é dentro de números. Você já parou para pensar, né, que geralmente a gente não olha para a cultura quando a gente está pensando o que é uma boa empresa? É difícil de mensurar? Talvez, né, seja. Mas eu acho que tem fortes indicadores, né, que pode estar nos norteando para saber se é uma empresa que é sustentável. Porque ter bons números não quer dizer que essa empresa seja sustentável. Para isso ela precisa de uma cultura forte, né?
Então, cara, como é que você acha que pode ser, como é que eu posso dizer, como a empresa pode gastar tempo, né, para criar essa cultura inovadora e que impulsione a execução? Tu teria, assim, alguma ideia, algum exemplo aí que poderia contribuir? Cara, tem uma coisa em cima do que tu falou, que eu conversei, acho até que ele tá aí ó, assistindo a gente. Eu acho que foi ele que me disse isso, o Lucas Faleiros. Estava conversando com ele há algum tempo, era numa viagem que a gente fez, e, e ele gosta de olhar para essa questão de investimento, né? Eu não vou aqui contar os segredos dele, não, porque pode ser que pegue ruim para ele, é muito dinheiro investido. Mas o que é que acontece é assim, eu estava falando para ele sobre uma empresa, aí ele me disse assim, nem a pau. Não, essa aí. Aí ele usou outras expressões lá, não, tem perigo não, não sei o que, não dá para fazer esse tipo de investimento. É o porquê? Cara, essa empresa tem um péssimo clima organizacional. O CEO, ele não é um CEO que respeita as pessoas. O ambiente é um ambiente péssimo de trabalho. Você pode ver que ela vai crescer porque tem dinheiro injetado, vai comprar muita coisa e tal, mas ela não tem uma saúde no seu clima organizacional. É um clima, aquilo que a gente falou há pouco, em ruína. Então, ele disse, eu não tenho coragem de investir nessa empresa. Do jeito que ele já pensa assim, cara, já tem gente que faz esse tipo de observação, sabe? Que vai olhar exatamente como é que o CEO trata as pessoas. Quais foram as ações dos CEOs num período desse de pandemia? Né? Que tipo, porque quando você fala de inovação, né? O inovar não é criar algo novo, não. Não precisa estar Excelente. criando algo inédito, não. É você trazer ali uma solução para uma situação que você aparentemente não conhece. Você está trazendo ali um ponto de inovação. Então, é você criar, vou dar um exemplo de inovação que eu acho fantástico. Existem algumas companhias que hoje têm uma diretora ou um diretor de como é que ele chama? De cuidado com as pessoas, né? Um diretor de pessoas, assim. Não é um recursos humanos. É um diretor que vai olhar exatamente para a qualidade de vida das pessoas. É um diretor de qualidade de vida. Tem a Ambev que já tem isso. Acho até que é uma diretora. E é um cuidado diferente. Isso é uma inovação? Claro que é. Será que as pessoas já não pensam nisso? As empresas já não pensam isso nos seus setores, no seu RH, né, na área de recursos humanos? Talvez já tenham pequenas iniciativas disso. Mas eu transformar em área de diretoria, né, um cuidado com as pessoas, um cuidado com a qualidade de vida das pessoas, eu estou sinalizando muita coisa para o mercado. Eu estou sinalizando, primeiro, que eu estou olhando para o meu referencial, que pessoas para mim são importantes. Eu estou sinalizando para as pessoas, para o mercado, que os meus produtos eles saem com, parece romântico, mas saem com muito mais amor. Sai com muito mais propósito. Cara, a chance de você ter erro diminui. Sabe, É as fato. pessoas, a chance de você ter pessoas sobrecarregadas numa linha de produção, ela baixa. Ela baixa por quê? Porque alguém está olhando para isso, alguém está evitando esse tipo de impacto. Então, o propósito da empresa ele fica muito mais vivo. Então, qualidade de ter uma diretoria que olha para isso, você pode só padronizar, cara. Você já tem recursos humanos que faz isso, mas o recurso humano faz isso e mais 1000 coisas dentro de uma empresa. Sabe? Pega alguém para olhar para isso. Na verdade, eu tenho pouca dúvida se isso já não conversa com os valores da empresa. Uhum. É óbvio que estou falando de valor vivo, praticado, não aquele oba-oba que o Felipe trouxe, né? É muito provável que eu tenha um cuidado, um olhar para as pessoas. Então, eu vou inovar isso. É E um ponto Bruno, importante aí. assim, as companhias que investem, né, numa cultura, que impulsiona a inovação, né, que impulsiona a execução das coisas, eu
tenho uma certeza absoluta que nessa ruptura da forma de como trabalhar e de se reinventar no novo, foi muito mais fácil para essa empresa, né? E se adaptar nisso. Isso é um exemplo vivo que a gente está podendo ver agora, como uma cultura que impulsiona essa inovação consegue trazer, né, esse conforto também da mudança, mesmo que essa mudança seja repentina e não pensada de forma estratégica, né? Então a gente tem exemplos e cases aí, como você trouxe, de grandes empresas que se descobriram, né, ou que startaram, ou catalisaram o seu poder inovador mediante esse modelo que hoje está sendo implantado, né? Outras sofreram mais, né? Fato. Né? Onde você não tem essa cultura, e aí você precisa fazer a mesma coisa que você não pratica esporte e vai, resolve de um dia para o outro praticar 5 esportes, meu. Vai ter um impacto nisso, né? Então, isso vem ajudando muito. Tem uma coisa que o Conde falou, tu até começou a responder, mas eu queria até que tu explorasse mais, porque é um negócio que está muito em alta, né? A gente tem, Edivânio, uma necessidade, e aqui eu estou já considerando que as empresas têm uma cultura boa, tá? Eu não estou aqui mais considerando as empresas que têm cultura da parede. Você tem um risco aqui nesse período pandêmico, aí casa com a tua pergunta também de inovação, né? Com a nossa conversa aqui sobre inovação. Você tem um risco desse período pandêmico que, infelizmente, ou por falta de estratégia ou análise, a gente foi pego de surpresa, que é outra coisa que eu digo que não tinha um porquê da gente ser pego de surpresa. A pandemia acontecendo na China, 2, 3 meses antes de chegar aqui no Brasil, e a gente achando que no Brasil ia ter um cadeado que não ia chegar aqui, né? É um negócio assim impressionante como o brasileiro confiou que o negócio não ia vir, não se preparou. Mas depois que o negócio começou a pegar fogo, né? A gente teve ali de última hora que se preparar. Mas assim, entendendo também, né? Considerando também que foi algo repentino, né? Vamos aceitar isso como uma verdade, que foi algo repentino. As empresas elas tiveram que se preocupar, porque agora algumas delas, né, a maioria delas, iam para o modelo de home office, e a cultura no modelo de home office ela fica muito difícil de ser aquela cultura forte, que a gente começou no começo, que a cultura forte é de interações, né, de trocas, ela fica mais difícil de se manter forte. Aí o Conde pergunta, né, o que fazer nesse período, né? O que fazer, o que eu posso colocar, criar, inovar ou implantar dentro da minha companhia, dentro da minha empresa, para que eu continue mantendo a minha cultura forte. Esse, para mim, hoje, deve ser um dos maiores desafios das grandes companhias, das grandes não, né? De todas as companhias. Aí eu queria, se tu puder falar um pouquinho para a gente, né? O que mais você eu acho que dá para fazer um bate-bola legal em cima do que você já falou. Entendi, Bruno. Bruno, eu olho muito para a questão da cultura, né? Ela ser um grande norteador, certo? Dentro da companhia em si. Assim, é muito comum você estar dentro de uma sala, né? E aí eu vou usar um paralelo que não seja uma empresa que esteja tão forte nesse ponto, de ter uma cultura norteadora, numa sala de reuniões, as decisões tenderem a apontar para o chefe. É natural isso? É natural. Você coloca lá uma bússola, né? Uma bússola, né? É o chefe. Por quê? Porque é muito cômodo. Se errar, foi o chefe que escolheu. Foi dele. Partiu dele, né? E aí, se o líder, né, não se policia nisso, ele começa a ter uma fila de pessoas esperando para poder ele dar decisões. Então, cara, a cultura ela é norteadora. Uma cultura ela empodera as pessoas para tomarem decisões e estarem convictas de que aquela decisão foi a melhor, balizada de forma integral, num olhar 360. E aí, quando há esse empoderamento, aquela cultura do medo que você trouxe lá no início, ela cai por terra. Dentro desse exemplo que eu trouxe agora, a cultura do medo reina, né? Eu quero ficar na zona de conforto e não tomar essa decisão, né? Então,
quanto menos a cultura ela for hierárquica, é melhor para uma companhia, né? É mais saudável, né? Porque as pessoas passam a fazer partes e não seguir apenas direcionamento hierárquico. Legal isso. E aí, cara, como um último ponto, assim, não por conta de que não tenha mais, mas por foco no que a gente estava E conversando tempo, né? de tempo, Tempo. porque senão o Instagram joga a gente para fora aqui, rapidinho, criar valores com propósito, né? Esse acho que é importante demais. Porque, às vezes, escolher palavras que estão na moda ou palavras que vão agradar aos ouvidos, nem sempre eles geram um propósito interno dentro da companhia. Né? Isso realmente faz sentido a longo prazo? É esse caminho que eu quero? Porque é o primeiro passo. Se você pensa que vai conectar as pessoas, então você tem que pensar no longo prazo, de forma sustentável. Né? Então, hoje, Bruno, eu acredito fortemente, né, que a pessoa trabalha para além do salário. Né? A gente sabe que tem estudos que apontam que salário não sustenta pessoas dentro da empresa, mas sim propósito. O que é que tu acha dessa proposição? Cara, eu tenho uma coisa só antes disso. Para o Conde. Eu acho que vale a pena contribuir com ele. Assim, eu estava escutando uma live que o Felipe me indicou. Eu não sei se eu escutei na live que ele me indicou. E depois eu escutei outra da dupla, né? Do Salibão. Ele estava dizendo que uma das formas de manter esse alinhamento da cultura é você ter contatos todos os dias. Lembra que a cultura forte é uma cultura de troca? Cara, nem que você tenha, Conde, dentro da companhia ou dentro do ambiente que você está trabalhando ou de outros ambientes que você conheça, você precisa indicar que as pessoas tenham momentos diários de troca. Cara, e não precisa ser exatamente para falar do trabalho. Não precisa ser exatamente para resolver um problema, mas para conversar. Porque o alinhamento cultural, ele é isso. Eu tenho um negócio que é forte, assim, né? É o ato de você falar, você ter paciência para explicar e você ter a paciência para ouvir. É um alinhamento. Você fala, explica, não entendeu, você explica, dá um outro exemplo. Cuidado para não ficar preso às ruínas, aos exemplos que caíram no passado. Então, é um ponto. Mas que você deve ter paciência para falar e paciência para ouvir. Aí, dentro do que você fala, eu vou fazer um gancho do que você trouxe, Edivane. A questão do propósito. Às vezes, o propósito se perde porque a gente não escuta o cliente. Não é o ponto que vai segurar a pessoa. Mas as pessoas que estão na companhia, elas entraram porque elas tiveram um salário adequado, mas que elas viram um propósito. Então elas entram. Com o passar do tempo, o propósito ele pode ir perdendo, ele pode ir se perdendo, ele pode ir ficando fraco. Por que um propósito fica fraco? Porque tu deixou de ouvir o teu cliente, deixou de ouvir o teu colaborador. Se o teu colaborador ele não consegue mais ser ouvido, ele já é um grande motivo dele pedir para sair da tua companhia. Se ele percebe que, além dele não conseguir ser ouvido, você não está ouvindo o cliente, é um outro grande motivo para ele desistir de você. Porque ele vai perceber que aquele propósito que fez ele querer entrar na tua companhia, ele está ficando frágil. Ele está se perdendo. Aconteceu isso, por exemplo, com a Nokia. A Nokia ela deixou de ouvir a linha de frente. Ela deixou de ouvir os seus colaboradores que estavam na rua. Então as coisas foram acontecendo nos aparelhos, né? As outras empresas foram se modernizando, foram fazendo tal coisa, foram colocando outros jogos, deixaram de ter como o máximo de um aparelho celular o jogo da cobrinha, né? A agenda com tantos espaços para salvar e calculador e despertador. Começaram a colocar um rádio, começaram a entender que o cliente ele queria mais agenda, porque ele estava abandonando a agenda de papel e transferindo tudo quanto era anotação para o celular.
ele estava entendendo que o celular também já era um meio de interação, de distração. Então, os jogos que foram chegando, quando não tinha tecnologia para jogo, eles colocaram rádio dentro do celular. Não é? Você lembra disso? Você devia ter um celular que tinha um rádiozinho lá. Porque o celular já era um equipamento ali que estava muito mais próximo da mão do que o rádio, do que um videogame, do que a agenda de papel. E aí ele não foi ouvindo o cliente. Não foi ouvindo o cliente, você acaba tendo o quê? Um esfriamento ou a diluição do teu propósito. Tu deixou de ter um propósito. E a Nokia era um exemplo legal disso porque ela começou vendendo papel. Ela entendeu que precisava mudar um pouco a missão, mudou o tipo de negócio, né? Consequentemente mudou a missão, muda o propósito. Mas depois ela perdeu a sensibilidade de ouvir. E aí, meu amigo, não adianta você pagar dinheiro, fortuna, muito dinheiro, fortuna para um colaborador, se ele está sentindo que aquele propósito está esfriando. Se ele está sentindo que o propósito está sendo um propósito ruim. Ou um propósito que vai morrer, que vai trazer a queda da empresa. Ele vai sair. Ele não vai ficar no bar. Então, eu vou pagar aqui, vou dobrar o teu salário. Ele vai assim, tu dura 2, 3 meses. Exato. Eu não vou ficar. Ou então, outra coisa que você destrói, é o ponto anterior que eu trouxe também, é quando você tem um líder ruim. Cara, ó, se a companhia não te escuta, já tem um sinal forte que teu líder ele é um líder ruim. Se ele não consegue aceitar um feedback tanto dele como do produto, isso já vai desestimular o colaborador. Então ele já vai entender que aquele negócio está na parede lá, de evolução, de inovação, de pessoas boas, de qualidade de vida, aquilo ali não é verdade. E se ele percebe que tu não escuta o cliente, ele vai entender que a tua vida como companhia ela está bem limitada. Então, não segura o colaborador. O salário não vai segurar. O que segura são um propósito forte. É o cara se sentir participativo. É o teu colaborador se sentir de fato como colaborador. Como alguém está ali colaborando. Não está ali só um passivo aceitante, né? Alguém que está só ouvindo e executando sem poder discordar. As empresas precisam tomar muito cuidado. Porque um líder ruim, ele acaba tomando decisões erradas. Por que ele toma decisão errada? Porque ele não está ouvindo. Se ele não está ouvindo, ele não está criando um ambiente de discussão, de discordância. Então ele acaba com uma decisão por uma cabeça só. Olha a pergunta que chegou aí, Bruno, do Felipe. O que fazer para desenvolver o senso de dono numa equipe? Boa pergunta, hein? Você quer começar? Sim. Acho que, Felipe, o senso de dono, eu não quero ser redundante, mas desenvolver senso de dono parte desses princípios que a gente está conversando aqui, né? E dentro desses princípios, cara, vem muito a questão de você dar clareza, sabe? Clareza no escopo, né? Acho que isso é muito importante para o colaborador. Entender qual é o propósito dele ali na companhia. Cara, não tem como eu me ter um senso de dono onde eu não sei nem o que é que eu preciso fazer essencialmente, né? Então, quando você não tem isso, você acaba agindo por espasmos. E aí, como é que... Isso é senso de dono? Não, né? Desenvolver essa mentalidade ou essa cultura nas pessoas de senso de dono é você ter clareza o que o dono quer chegar com isso. É você cuidar de uma coisa que não é sua como se fosse sua. Então, isso mostra conexão, sabe? Clareza, comunicação. Cara. A comunicação ela é essencial dentro desse processo da construção do senso de dono. Porque você consegue, né, como líder, né, e até como par, ajudar a pessoa através dessa conexão, através dessa conversa. E, cara, o maior desafio, né, que eu vejo hoje, não sei se o Bruno concorda, mas nesse modelo home office é a comunicação. Ela, através dela, oriunda vários detratores da cultura, né? Inclusive os rituais, né?
que devem ser feitos dentro de uma organização para ser relembrado o propósito da empresa, a missão, os valores, né? Como significa isso no todo dia. Nesse modelo, ela ficou pior, né? A gente era acostumado a chegar na mesa do outro, bater na porta da sala do outro, e chegar e conversar, ter um assunto, olho no olho, você sentir o termômetro, e aí você passa, às vezes, a resolver isso através só de um telefone, no máximo uma videoconferência. Isso vai ficando um pouco... eu diria que seria o maior ponto de atenção hoje, entendeu? De um líder, de um liderado, é a comunicação, né? E Bruno, você faz sentido essa questão dessa construção? Faz. E tem um negócio, cara, que acho que tem que vir até antes. O senso de dono é um valor? Porque se não for um valor, precisa ser. Né? Então, assim, a pergunta é como é que eu faço para desenvolver o senso de dono? Primeiro, o senso de dono é um valor da companhia? O líder ele quer isso. O líder ele quer discutir junto com você, como se você fosse o dono. Porque o dono é aquele cara que é o último que sai. Né? É o que vai ter que baixar a porta, é o que vai ter que apagar a luz. Né? Ele é o último. Ele não quer sair, na verdade. Mas quando ele precisa sair, ele é o último. Então, se ele é o último, e eu acho isso importante para a minha companhia, eu preciso colocar isso no meu valor na prática também, né? Como a gente já falou aqui. Depois disso, assim, eu preciso mostrar para ele, junto com esse cuidado de estar escrito e a comunicação que a Divani fala, é assim, cara, eu estou na linha de produção. Eu estou aqui trabalhando em linha de produção. Se eu não tenho um senso de dono, eu vou ficar dando pau na máquina para poder ter pausa para o café. Exato. A gente conhece empresa que sofre com isso. O colaborador, ele passa um tempo para receber um seguro-desemprego e depois ele sai, porque ele não vê propósito ali, ele não tem o senso de dono. Então ele passa só um tempo ali para receber alguma ajuda depois do governo. Acontece? Acontece. Tem trabalhador que sabe que se chegar no dia seguinte embriagado, ele vai mandar embora, é só uma suspensão, ele ganha o dia. Tem trabalhador que aumenta a temperatura das máquinas da empresa para poder dar um problema lá em algum tipo de produção e ele parar. Trabalhador que gasta demais a água para fazer um tipo de fita isolante. Ele não vai ter o cuidado de dizer assim, cara, eu preciso economizar aqui. Eu preciso ver como é que na minha linha de produção eu consigo reduzir custos. O cara que não tem senso de dono, o que ele vai dizer? Mas esse dinheiro não vem para mim. Uhum. Aí é onde você precisa desenvolver. Não é isso, não é o dinheiro não ir para ti. É você entender o que você vai conseguir melhorar na produção e talvez até facilitar a tua vida com uma outra pessoa. E, obviamente, que uma empresa que cuida disso, você tem benefícios que voltam para você. Aí é quando você tem o valor, de novo, na prática, né? A empresa que não vai olhar só o número, vai olhar para a qualidade de vida, e quando ela olha para a qualidade de vida, isso volta para o colaborador. Então, é uma das formas de você desenvolver o senso de dono. Na verdade, duas formas, né? Boa. Bruno, Tá acabando aí, né, o nosso tempo? Tá acabando. Estamos caminhando aqui para o final. A Eline traz aí uma contribuição que sentir pertença na empresa é alinhamento de propósito. Exatamente, viu, Eline? Bom ponto. O Diogo traz aí para a gente. E aí, Diogo, tudo bem? Equilíbrio entre seus objetivos convergindo com os propósitos da empresa. Legal, cara. Isso é importante, né? Você se conectar com o seu trabalho, com o seu ambiente. É isso que a gente está falando. Bruno, acho que a gente falou aqui muito bem do que seria um cenário sem cultura ou como uma boa cultura, né? A gente construiu aqui pilares que são importantes para uma boa cultura organizacional e contrapondo isso entre o presencial e o remoto. E aí eu acho assim, caminhando para o nosso fechamento, devido ao nosso tempo, vale a pena a gente lembrar que dentro desse modelo qual algumas empresas estão trabalhando, que é o remoto, né, que é o home office, a cultura organizacional
ela não está no escritório, ela não está no chão de fábrica, né? Ela não está na sala da diretoria. A cultura organizacional está nos colaboradores. Devem ser vivenciadas na sua prática, na sua rotina, na sua tomada de decisão. O desafio do líder é estar significando isso e não tomando decisões, né, dentro da corporação, inibindo o desenvolvimento da cultura. Então, a gente olhar para esse aspecto é importante. Então, o que a gente precisa ter como atenção é como a gente continua o trabalho que era feito presencial, e aí o trabalho que eu estou falando da cultura organizacional, através do home office, né? É aquele momento em que você junta os funcionários, que você tem um alinhamento geral, sem clareza no propósito, você tem uma rotina de comunicação, né? Você tem um calibre, né, do desafio versus o momento, que isso é importante, isso ajuda a cultura, né? Então, tudo isso são o quê? São estratégias que podem ser adotadas, né, pelas companhias, pelos líderes, para buscar cada vez mais a vivência da cultura da empresa. E aí, Bruno, você gostaria de trazer uma palavra aí de encerramento? Legal. Eu vou trazer o encerramento em cima do que você está dizendo. Tem uma outra grande coisa, cara, que o líder ele precisa fazer para manter esse alinhamento que não está no escritório, como você bem falou. O líder ele precisa tomar decisões difíceis. Então, se você tem um colaborador que ele é a figura central do Oba-Oba, que ele é, entre aspas, né, o Ricardinho da seleção do Bernardinho, e que ele está destruindo o ambiente cultural da tua companhia, ele está causando um ambiente negativo. No home office, isso vai se destacar mais. Então, a decisão que pode ser uma decisão difícil, às vezes tira. Faz o que o Bernardinho fez lá. Tira. Tira e mostra que tu está fazendo isso pelo time. Sabe? Mostra que tu não está querendo aqui o destaque de alguém que economizou tantos, que diz que consegue economizar tanto de dinheiro, mas no final das contas ele não está economizando, ele está atrasando algum tipo de processo. Ou alguém que está dizendo que ele é o cara mais disciplinado, mais organizado da companhia, mas é o cara que não está ali colaborando de fato com o time. Cara, toma uma decisão difícil. Às vezes tu precisa gastar energia, né, com o time, não com essa pessoa específica. Então, os egos que o Felipe traz é um pouco disso já, né? Se for um ego, Felipe, que destrua a cultura, né? Se for um ego como o do Romário, que era decisivo, que era importante para a equipe, e que você consegue alinhar com todo mundo a importância dele naquele time, e o time concorda com isso, e ele de fato está entregando, eu acho que é uma questão de comunicar. Tem um exemplo clássico, né? Que tem vários vídeos do Romário contando isso. Que o time ia ganhar algumas folgas e o Cruyff, né? Agora o nome, a pronúncia eu vou me enganchar aqui. O treinador lá holandês deles dava tantos dias de folga, mas como o Romário era o único cara que jogava fora da Europa, e morava, na verdade jogava na Europa, morava fora da Europa, morava no Brasil, e os outros todos eram europeus, ou seja, a folga era de fato útil, porque o cara não perdia tanto tempo com voo. O cara disse, se eu fizer 2 gols, tu me libera mais um dia, ou foram 2? Aí o cara disse, libera, vamos combinar aqui com a turma. A turma, ok. O cara chegou, fez 2 gols e foi pro vestiário mais cedo, né? Ou seja, ele colaborou, ele entregou o que tinha combinado, todo mundo foi de acordo com isso, houve uma comunicação, houve uma discussão coletiva para isso, aceitaram, e o cara foi lá, resolveu e curtiu os dias dele de folga. É uma decisão difícil também. E é uma decisão sensível, depende muito do teu grupo isso. Mas é uma saída também que pode acontecer. Então, Bruno, cara, queria te agradecer aqui antes que o Instagram derrube a gente, né? Te agradecer, foi um momento aqui muito rico.
boas reflexões. Agradecer vocês aí que participaram, né? Trouxeram perguntas e trouxeram também reflexões. E aí dizer para vocês, eu queria deixar aqui um livro, né, como indicação aí para vocês, que é A Mentalidade do Fundador, né? É de Chris Hook. Esse livro ele mostra a chave de empresas, né, que usaram grandes chaves, as reflexões que foram usadas em período de crises. Então acho que vale a pena a leitura aí para fazer um fechamento desse momento. Bruno, muito obrigado, cara. E, pessoal, a gente pretende na próxima quinta-feira trazer um novo assunto aí para boas reflexões. Então, vamos junto participar com a gente, né? Se é gestão, vamos juntos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vai conseguir salvar aí o negócio? Salva. Vou tentar. Acho que é só fechar, cara.